repórter de hoje, o mundo invisível das bactérias. Como agem esses seres tão pequenos que estão por toda a parte do planeta, dentro e fora de nós? Aos trilhões, elas ocupam cada espaço da nossa casa e também estão relacionadas com doenças causadas aos seres humanos. Já que ocupamos o mesmo espaço, por que não tentar assim uma relação pacífica entre nós? Vamos agora conhecer um laboratório que é referência em pesquisa de micro-organismos, principalmente da bactéria E. coli, na Faculdade Pitágoras de Poços de Caldas. Com licença, você sabia que essa coxinha pode conter a bactéria E. coli? Eu não sei, é isso de comer? Com licença, qual a sua profissão? Técnico de enfermagem. Você sabia que o jaleco pode levar e transmitir doenças, principalmente bactérias do tipo E. coli? Aí depois a gente conversa sobre Não, isso. senhora, eu vou fazer plantão. Senhora. Com licença, posso fazer uma entrevista? Pode. Você sabia que existe uma bactéria que se chama E. coli? Não, Não. Você sabia que ela pode também estar presente embaixo das suas unhas? mas eu lavo a mão, porque ia ter grossa. Olá, estamos em Poços de Caldas, em frente à Faculdade Pitágoras. Ela é centro de referência nacional no estudo da bactéria E. coli. Como vocês podem perceber, a população não tem ciência sobre a existência e o risco que essa bactéria pode trazer às nossas vidas. Então, iremos agora falar e esclarecer sobre esse assunto com o professor doutor titular na área da bactéria E. coli, Gabriel Barbosa. Bom, quando falamos especificamente do micro-organismo E. coli, ela é uma bactéria e ela pertence à família Enterobacteriaceae. Bom, a origem dela é fecal, mas ela pode estar presente também na natureza. Quando se fala desse micro-organismo, ele pode estar tanto relacionado com surtos alimentares que ocorrem na população pela ingestão de algum alimento contaminado, quanto também infecções hospitalares. Hoje nós temos grande número de infecções hospitalares e é cada vez mais difícil de tratar essas infecções, justamente pela resistência que esse micro-organismo acaba produzindo. Então a gente não tem antibióticos que são totalmente eficazes para tratar essas infecções. Falando especificamente dos surtos alimentares, a E. coli pode estar presente em alimentos que não foram processados ainda, como o exemplo que nós temos a carne e o leite. Mas isso não traz nenhum risco, porque eles ainda vão passar por um tratamento adicional, tanto de pasteurização ou cozimento, que vai acabar matando esse micro-organismo. Mas quando nós temos a presença dessa bactéria num alimento que já foi processado, num alimento que já foi cozido, e aí nós temos um risco muito grande. Por quê? Geralmente a gente pode se pensar numa coxinha. A coxinha ela é feita dentro de uma salgaderia, por exemplo, e o manipulador, no momento que ele está fazendo ali, moldando a massa, colocando o recheio, ele tem que estar concentrado somente nessa atividade. Se ele foi, por exemplo, manipular um frango que esteja cru, que ainda não passou pelo processo de cozimento, ele pode estar acontecendo, o que a gente chama de contaminação cruzada. Essa contaminação cruzada, então, é eu trazer um micro-organismo de uma fonte onde ele está presente, que no nosso exemplo é um frango cru, para a coxinha que já está sendo processada. E por que a coxinha é um grande problema? Depois que ela passa pelo processo de fritura, no interior a gente não vai conseguir atingir a temperatura adequada para inativar e para matar esse micro-organismo. E depois de frita, ela vai ficar numa estufa, numa temperatura em torno de 35 graus, que não é ideal, ela teria que ficar aí numa temperatura maior de 60 graus, mas por conta de problemas relacionados aí, com ressecamento de salgado, a gente acaba tendo esse produto armazenado em uma temperatura inadequada. E esse tempo de armazenamento em temperatura inadequada pode fazer com que o micro-organismo, com que a E. coli que estava ali dentro, cresça e comece a proliferar, sendo responsável então pelo surto. Bom, é de extrema importância que nas cozinhas, nas lanchonetes, tenha um padrão de segurança, um padrão de produção de alimentos seguro, que garanta com que não aconteça essa contaminação cruzada e não traga nenhum risco ao consumidor. Hoje em dia nós temos uma espécie de E. coli, que é a E. coli O157H7, que ela é de difícil detecção no laboratório. Elas são métodos específicos, é uma metodologia analítica extremamente complexa para que se possa identificar ela, e ela é uma espécie extremamente perigosa, porque ela pode levar o indivíduo ao desenvolvimento de uma hemorragia, e pode levar até a morte.
Então é extremamente importante que se tenha um controle adequado sobre isso. Os sintomas relacionados a uma toxinfecção, uma infecção alimentar causada por E. coli, é aí a dor abdominal intensa, Então o indivíduo, depois de 3 a 4 dias de ingerir o alimento contaminado, ele vai sentir uma dor intensa abdominal e vai ter uma diarreia também, muito intensa. Então tem que ficar atento a esses alertas, que o nosso corpo dá e sempre buscar uma ajuda médica especializada com urgência, Não pode deixar passar em branco. E nós devemos também ficar atentos, com os grupos de risco, que são as crianças, as grávidas e os idosos. Eles têm um sistema imune um pouco comprometido, não é um sistema imune como o nosso. As crianças ainda não desenvolveram todas as defesas que elas precisam, Já as grávidas e os idosos, eles têm essas defesas diminuídas. Então é extremamente importante que esses grupos sejam atendidos assim que cheguem no hospital com algum sintoma. Bom, quando se fala em ambientes hospitalares, há uma dificuldade no tratamento de algumas infecções causadas por superbactérias. Essas superbactérias são bactérias que desenvolvem algum tipo de resistência aos antibióticos que são usados normalmente na terapia. Então isso dificulta o tratamento, e hoje faz com que se busque mais e com que se pesquise novos medicamentos, novos antibióticos para tratar essas doenças. Mas a pesquisa com medicamentos ela é extremamente longa, Então o melhor é prevenir, Então nós devemos prevenir